Senhor Jesus, bom dia a todos. O Senhor deu uma palavra nessa manhã, em Marcos 10, versículo 46. Louvado seja o Senhor Jesus. Aqui no 46, a palavra de Deus vai dizer, no livro de Marcos: um cego Bartimeu. A palavra do Senhor vai dizer: depois foram para Jericó, aleluia. E saindo ele de Jericó, seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, um cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Ali naquele caminho havia um cego, né? Sentado ali, chamado Bartimeu. E ali ia passar uma multidão ali, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Aqui no 47 vai dizer: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego viu a multidão clamar ali, né? Jesus ali. E ele ouvindo ali que Jesus passaria ali, aquele cego começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a palavra mais para frente vai dizer que no 48, a multidão o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão queria calar aquele cego, né? Muitos ali começaram a pedir para que ele se calasse, mas aquele cego não calou e clamou mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Nessa manhã muitos estão tentando te calar. Quantos estão tentando desfalecer a tua fé? Mas que nessa manhã você venha clamar o Deus que você serve. Clama o Senhor nessa manhã, bem alto. Não deixe que o inimigo venha te calar nessa manhã. Louvado seja o Senhor Jesus. A multidão queria calar aquele cego, mas ele não desistiu. E aqui no 49 vai dizer: Jesus parou e mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: Eite, bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então ali o Senhor parou, né? E mandou os discípulos trazer aquele cego. Ali a multidão foi até aquele cego, louvado seja o Senhor. Falou: levante que ele te chama. Nessa manhã o Senhor te chama. Você que está caído aí, você que está parado nos caminhos do Senhor, talvez você desistiu dos caminhos dele. Nessa manhã ele quer te levantar, ele te chama: levanta-te. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E aqui no 50 vai dizer: e ele lançou-se sua capa, levantou-se e foi ter com encontro com Jesus. Aquele cego, né, tinha uma capa, né? E ele jogou ali aquela capa, se levantou e foi de encontro a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aqui vai dizer no 51: e Jesus falou: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha visão. Nessa manhã de hoje o Senhor te diz: o que queres que eu te faça? O que você quer que o Senhor te faça nessa manhã? Aquele cego, ele queria só enxergar. Ele não pediu mais nada ao Senhor, só queria ter a visão, né? Quantos estão com a visão, né, tampada nessa manhã? Quantos não estão enxergando o caminho que é Jesus? Ele é o caminho. Aquele cego viu que Jesus passaria por aquele caminho, porque ele ouviu a multidão e ele não desistiu. Talvez você desistiu dos caminhos do Senhor, mas ele nessa manhã te chama. Louvado seja o Senhor Jesus. E aqui vai dizer aqui no 52: e Jesus disse: vai que a tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos, né, deixaram Jesus, né? Quantos pararam no caminho? Mas sabemos que o caminho é Jesus.
Se você está no caminho, permaneça. Não desiste. Continua no caminho, continua na direção que o Senhor te colocou. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas aquela multidão tinha tanta fé ali, porque foram até aquele cego e falou: levante que ele te chama. Pois a fé daquela multidão foi grande, né? E muitos levaram aquele cego até Jesus, e Jesus fez uma grande obra na vida dele. E nessa manhã o Senhor pode fazer também uma obra na tua vida. Basta que você venha abrir teu coração nessa manhã. Se você está passando por uma dificuldade, clama ao Senhor nessa manhã. Faz que nem aquele cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor vai ouvir nessa manhã. Nessa manhã Ele vai suprir as suas necessidades. Louvado seja. Muitos tentaram te calar, mas não cale-se. Confia no Deus que você serve nessa manhã. Que Ele tudo pode, tudo Ele faz. Mas tudo tem a hora e o momento dele. E naquele momento o cego estava ali, sentado naquele caminho, aonde Jesus passaria. Louvado seja o Senhor. Mas mesmo assim a multidão tentaram calar ele, aquele cego, mas ele não calou. Ele não desistiu. Louvado seja o Senhor Jesus. E nessa manhã não desista dos caminhos do Senhor. Volte para os caminhos dele. Você que está afastado aí dos caminhos do Senhor. Ouve essa palavra, ponha no teu coração nessa manhã que o Senhor é o único, que é digno de toda a honra e toda a glória. A glória é dele, a obra é dele, quem opera é ele. Se for para ele curar, ele vai curar. Se for para ele restaurar, ele vai restaurar. Ele é um Deus de ontem, é um Deus de hoje. Ele é um Deus de milagre nessa manhã. E nessa manhã Ele vai de encontro à tua vida. Louvado seja o Senhor Jesus. E que todos venham ter aí uma quarta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus.